Olá, pessoal! Sou Juliana Mendonça, diretora da MJM. Sou formada em licenciatura em música pela Universidade Federal da Paraíba com habilitação em violino e pós-graduada em musicalização infantil. Dirijo a escola há 9 anos, ao lado do meu marido e sócio Fábio Almeida. Atualmente, eu ministro aulas no Instituto Federal da Paraíba, no campus João Pessoa. Também atuo como professora de música na Escola Internacional Cidade Viva e desempenho meu maior papel enquanto profissional aqui na Escola de Música Juliana Mendonça, onde eu coordeno pedagogicamente as aulas de instrumento, as aulas de iniciação musical, atuo como professora de violino, viola e iniciação musical também. Hoje vamos falar sobre a metodologia da Escola de Música Juliana Mendonça. O que é que tem diferente nela em relação a outros espaços do ensino da música? Primeiro, nós temos que pensar que a MJM ela não é um curso, ela não tem um período de começo, um período de término do aprendizado do aluno, não. A metodologia padrão da MJM é diversificada, o aluno ele pode ingressar a qualquer momento, ele pode aprender a qualquer nível, seja nível básico, intermediário, avançado, ele pode aprender qualquer tipo de música, qualquer estilo musical, ele pode mudar de instrumento a qualquer momento, ele vai aprender músicas de acordo com os objetivos dele, seja criança, adolescente ou adulto. E isso abre espaço para qualquer pessoa se tornar um aluno MJM. Então, explicando um pouquinho para vocês de onde é que surgiu essa metodologia padrão MJM. Para começar, eu vim falar aqui para vocês sobre a Gênio. A Gênio foi a escola de música de muitos anos atrás, dos anos 90, dos meus pais. E de lá já era notório que eles tinham uma forma de ensinar diferente, fugindo do conservatório, daquela coisa onde o professor passa tudo para o aluno não sabe de nada, e daquele ensino tecnicista que o aluno tem que estudar todos os dias para ver progresso e que só estuda música quem vai se tornar um grande profissional de música. Não, tudo isso já acontecia de maneira diferente na Gênio. E eu fui aluna da Gênio por muitos e muitos anos. Logo em seguida, aos 9 anos de idade, eu ingressei no curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba. E lá eu tive contato justamente com o ensino mais conservador, porém um tanto atual para a época. E lá, por exemplo, o meu primeiro professor, ele pediu para que minha mãe comprasse um caderninho. E nesse caderninho, olha só, a data 1996, o professor, por exemplo, escreveu a minha primeira aula de violino. E eu achei aquilo dali o máximo, é tanto que eu tenho registrado até hoje. E daí foi surgindo, por exemplo, um dos padrões da metodologia MJM, que é o famoso caderninho. Todos os nossos alunos, crianças, adolescentes, adultos, ele possui o caderninho com as anotações das aulas, as datas, e isso permite que ele tenha sempre o registro, todas as dúvidas, todo o aprendizado e a evolução dele. É bem legal a gente pegar, por exemplo, um caderninho de um aluno muito antigo e ver a primeira aula que ele teve, 3 anos depois, o que é que ele está aprendendo, tudo registrado no caderninho. Isso possibilita ele, inclusive, a ir estudar em outros lugares, e quando ele segue a carreira profissional, ele tem registrado, assim como eu tenho meu primeiro caderninho até hoje. Sobre a metodologia para crianças, o que é que a gente tem que é tão envolvente e que nos permite o status de referência no ensino infantil da música? Então, boa parte do que fazemos aqui, no caso das crianças, ela tem como referência este livrinho aqui, Educação é Amor, de Shinichi Suzuki. Suzuki é o método para violino mais usado no mundo inteiro. Apesar de que ele foi criado em épocas de guerra, em 1935, quando Suzuki teve a intenção de tirar o foco daquelas crianças que estavam vivenciando todo o luto de uma guerra, colocou o foco delas na música. Ele é muito antigo, porém muito atual. Na época que Suzuki criou o método, as mães, a maioria delas pelo menos, eram donas de casa, tinham tempo para estar presente nas aulas de música e era bem mais fácil de ser aplicado o método em si. E por que é que hoje em dia eu costumo dizer que eu não uso o método Suzuki, eu uso a metodologia? Primeiro porque estamos em novos tempos e depois porque o aluno, ele não é uma receita de bolo, onde tudo que se aplica página após página, ela pode ser feita com qualquer aluno. Não. Cada aluno tem a sua especificação, cada aluno tem as suas necessidades, cada aluno tem seus objetivos. E daí que a gente parte então para o livro dele, Educação é Amor.
O principal desse livro é quando ele fala que não importa se o aluno ele tenha talento ou não. O que importa é que ele tenha disciplina, que ele tenha perseverança. E é isso que a gente tenta despertar em nossos alunos, seja criança, seja adolescente, seja adulto. E pensando justamente nas especificações de cada aluno, é que trabalhamos na maior parte do tempo com as aulas individuais. Aqui na MJM a gente tem as turminhas de iniciação musical, que são aulas em grupo para bebês a partir dos 4 meses de vida e crianças até os 5 aninhos de idade. Não é obrigatório que uma criança que queira aprender um instrumento musical, ela passe pela aula de iniciação musical, mas é muito claro a diferença da criança que vem das aulas de iniciação musical para aquela que começa diretamente no instrumento. É lindo de se ver toda a trajetória daquele aluninho que começou bebezinho aqui conosco, a partir dos 2 aninhos de idade, ele já ingressa na aula de instrumento, que pode ser violino, pode ser piano, pode ser violão, pode ser flauta doce. E ele vai até os 5 anos de idade com as 2 propostas de aula, a iniciação musical e a aula de instrumento. Vamos lá falar um pouquinho de cada uma delas. Nas aulas de iniciação musical, ela é feita em grupo, certo? Até porque uma das propostas é que o aluno interaja com outras crianças, onde tem aulas que vai ter um instrumento para cada aluno e tem outras aulas que propositalmente a gente só vai ter um instrumento. E aí tem aquela guerra saudável pelo instrumento, aquele chororô, onde o aluno ele já vai aprendendo a esperar, a dividir. Então não é só conteúdos musicais propriamente ditos que é trabalhado nessas aulas, mas vários conteúdos do desenvolvimento infantil como um todo. Dentro ainda das aulas de iniciação musical, a gente trabalha conteúdos como ritmo, solfejo. O aluno manuseia vários tipos de instrumentos musicais, principalmente de percussão, que é os mais fáceis para as crianças conseguirem trazerem respostas musicais rapidamente. O aluno ele é inserido totalmente em um contexto musical, diferente das aulas de musicalização das escolas regulares, por exemplo. Por isso que aqui a gente chama de iniciação musical, porque de fato a criança ela vai estar sendo iniciada na educação musical. Já as aulas de instrumento são aulas individuais, um professor exclusivo para o aluno, onde de maneira muito lúdica ele vai aprender toda a técnica daquele instrumento. Falando sobre aprendizado de instrumento para crianças, ela vai aprender novamente de maneira muito lúdica aquele instrumento. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma brincadeira com o violino, a gente vai brincar de dançar, de brincar de estátua, de se movimentar, tudo com o violino. A criança com 2, 3, 4 aninhos, ela ainda não tem condições finas, né, de coordenação motora para executar uma música inteira, os dedinhos. Essa coordenação fina, ela vai estar sendo amadurecida aos poucos, até os 7 anos de idade. E até lá, a gente vai estar fazendo várias músicas que trabalham, por exemplo, o ritmo. A gente vai trabalhar também o solfejo da criança, pedindo para ela cantar as notinhas que ela estiver aprendendo, das músicas que ela estiver aprendendo. Além disso também, a criança vai ser inserida já no mundo de partitura. De que maneira? Pela minhoquinha musical, tão famosa aqui na MJM. A minhoquinha musical é onde a criança aprende as 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e cada notinha tem uma cor em específico. E ela já vai memorizando visualmente a cor daquela nota. Aos 7, 8 anos de idade, quando a criança for apresentada a partitura de música, ela vai começar a aprender lá na partitura que o Dó é vermelho, o Ré laranja, ela já vai saber. E ela vai ver essas cores lá na partitura. Automaticamente ela vai estar aprendendo um conteúdo que é tão denso, que é a leitura de uma nova linguagem, que é a notação musical, de maneira lúdica, super divertida. Dos 2 até os 7, 8 anos de idade, ela vai estar aprendendo música após música, sempre colorindo aquelas notinhas. E justamente, quando a partitura entrar na vida dela, ela não vai nem perceber. Coisa que, dentro de um conservatório de música, a criança geralmente não tem tanta afinidade, porque é aquele assunto mais denso, o beabá da música, e muitas crianças acabam não se interessando tanto. Aqui na Escola de Música Juliana Mendonça, a gente consegue fazer isso de maneira muito lúdica e divertida. Ainda sobre a metodologia padrão da MJM para as aulas de música de crianças, nós temos as famosas estrelinhas. Gente, isso aqui é um sucesso. Como é que funciona a questão das estrelinhas? Que foi uma invenção, podemos dizer assim,
lá da escola dos meus pais. O aluno, assim que começa as aulas de instrumento, eles ganham uma cartelinha, certo? Nessa cartelinha, eles vão colando estrelinha por estrelinha. Quando juntam 15 estrelinhas, eles ganham um brinde. E é lindo de ver como eles super se divertem, se sentem prestigiados por uma conquista que foi totalmente deles. Eles conquistaram, porque eles vão ganhar uma estrelinha a cada aula bem feita que fizer. Quando treinam em casa e também quando fazem uma aula bem feita. E eles vão juntando essa cartelinha, vão juntando as estrelinhas, juntando brindes, é uma diversão só. Dessa maneira, a aula de música passa a ser uma grande diversão, uma atividade totalmente lúdica para as crianças. E eu não preciso nem falar sobre todos os benefícios que a música traz para todo esse desenvolvimento infantil. A questão da autoestima, da desenvoltura, do raciocínio lógico. Como a aula individual, muitas crianças elas conseguem ingressar rapidamente em músicas, como por exemplo, a gente tem vários alunos que tocaram na formatura do ABC deles. É muito lindo de se ver. Como crianças também que se apresentam dentro da igreja. Toda essa metodologia padrão MJM proporciona isso no aprendizado musical da criança. E falando um pouquinho agora sobre metodologia para adolescentes e adultos, como é que funciona? Não tem cartelinha de estrela, não tem minhoquinha musical, mas a ludicidade das aulas continua. A gente entende que muitos adolescentes ingressam no aprendizado da música sem pensar se vão ser um profissional. Algumas vezes aparecem por aqui alunos já dizendo, vou ser um profissional de música. Aí, de fato, esse vai ter uma aula bastante densa, com muitos conteúdos, com toda a parte de teoria musical. E os alunos que querem aprender somente por hobby, também será possível. É por isso, novamente, que não somos um curso fechado. Não, o aluno chega aqui e ele vai dizer exatamente para o que ele quer aprender. Se ele quer por hobby, se ele quer por profissão, se ele quer para tocar na igreja, se ele quer, como a gente já teve adulto que queria aprender para tocar no casamento dele. Olha que lindo. O aluno adolescente ou adulto, ele vai tocar as músicas que ele gosta, o estilo musical que ele se sente confortável. E claro, direcionado pelo professor. O professor vai chegar para ele e vai passar exercícios de técnica pura, que é o que vai fazer desenvolver no instrumento. E também vai passar músicas que são do gosto do aluno, como também vai apresentar novos estilos musicais. A gente já teve situações do tipo do adolescente dizer que não gostava de MPB. Não gosto de MPB, eu quero aprender só rock and roll. Mas a gente teve uma apresentação que o tema foi Chico Buarque. E esse aluno, ele foi totalmente envolvido pelo mundo de Chico Buarque. Foi apresentado a ele músicas e apresentada de maneira lúdica, com o professor tocando. E esse aluno passou a ser super fã da MPB. É fantástico o que essa metodologia individual pode trazer. E para isso, claro, os nossos professores, eles estão se formando ou já são formados no curso superior de música, pois entendemos que apenas um profissional qualificado é possível de trazer esse aprendizado musical totalmente efetivo, onde com pouco tempo o nosso aluno ele consegue realmente tocar o instrumento que ele escolheu. A MJM tem sempre a preocupação em estarmos atualizados na nossa docência e por isso a Escola de Música proporciona temporariamente cursos, palestras, congressos, onde os nossos professores são inscritos e constantemente se tornam cada vez mais capacitados, cada vez mais qualificados, trazendo assim realmente o ensino da música da melhor maneira possível. É isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a você que assistiu até aqui. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais, de maneira mais profunda sobre essa metodologia ou sobre qualquer outro assunto referente à MJM, é só nos ligar, nos mandar um direct, nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E se você quer mais uma fala minha, mais um vídeo meu sobre algum conteúdo específico, é só me dizer também que eu estarei gravando para vocês com a maior honra do mundo. Um beijo e até a próxima! É MJM, um lugar para despertar a sua música.